One Piece, o live action que estreou na Netflix porque você está na Hakinai. NANI?! É muita coisa! Agora é a hora do tio Mazinho! One Piece é um caso muito interessante. Ele foi o primeiro mangá que cresceu em popularidade na Shonen Jump desde o Dragon Ball, e desde então não teve nenhum que fizesse a mesma coisa. É claro, nem se aproximasse. O One Piece ele começou com um mangá considerado de terceira classe, foi crescendo para a segunda classe. Aí ele se tornou um dos 3 mais populares da revista e 20 anos depois ele se tornou o quadrinho mais vendido de todos os tempos, superando o Batman e o Super-Homem. E Batman e Super-Homem contando tudo o material de Batman e Super-Homem, não só uma linha, porque todo mundo sabe, Batman e Super-Homem, eles não têm uma linha contínua como o One Piece, né? Eles têm dezenas de versões de começo, meio e fim, reboots e por aí vai. Mesma coisa se seguiu a história do anime. Ele teve um especial em vídeo da Shonen Jump para ver se valia a pena investir numa série. E mesmo assim, quando saiu a série, foi uma série tapa-buraco. Ele foi um negócio equivalente ao Mashley recentemente. Para quem não sabe, o Mashley é também uma série de terceiro nível da Shonen Jump que esse ano teve uma adaptação em 12 episódios e usando o mínimo de episódios de uma série moderna com o mínimo de orçamento. Muita gente assistiu o Mashley e falou: pô, parece animação de 20 anos atrás. Não, se você prestar atenção, tem um monte de desenho animado que tem esse tipo de animação. Um desenho do tipo Jujutsu Kaisen, ele já começa desde o começo com alto nível de animação, porque o mangá faz bastante sucesso. Ultimamente eu tenho visto bastante as pessoas reclamando de Hollywood, produções americanas, sempre usando o argumento: é que os estúdios eles querem jogar salvo, eles não querem se arriscar. Aí eu olho e falo: não, mas o Japão, que é o melhor exemplo de produção, é o que menos se arrisca, que é esse exemplo. O mangá, que não é tão popular assim, mas popular o suficiente para receber uma animação, ele recebe um orçamento mínimo. O mangá da mesma revista, que é o mais popular, que o pessoal mais comenta, ele recebe um tratamento de que, como falaram para mim, primeiro episódio da segunda temporada do Jujutsu Kaisen parece um filme que se assistia no cinema há uns 20 anos atrás. Aí eu fui assistir o episódio e falei: não, realmente, é verdade. Se você pegar os longa-metragens lá de 2002, 2003, muitos deles estão no mesmo nível. Aliás, tem até alguns que não chegam no nível de um Demon Slayer. Bom, Demon Slayer é a mesma qualidade do filme que eles lançaram no cinema. Mas é aquilo lá, Demon Slayer teve uma temporada, não muito tempo atrás, que ele bateu a venda de todos os quadrinhos americanos juntos naquele ano. Só o título do Demon Slayer bateu toda a indústria, Marvel, DC e outras editoras publicando quadrinhos. Então, o sucesso que ele fez. Uma pena que a indústria de animação e quadrinhos americanos, eles não aprendem com o Japão, que está aí mostrando o sucesso deles, e a gente vê que os coreanos e os chineses estão indo atrás e estão fazendo o mesmo caminho. E o fato de que os primeiros quadrinhos do One Piece não são a melhor coisa do mundo, são notórios. Eu mesmo, na época, tinha dificuldade de arranjar os quadrinhos, porque Brasil pode esquecer. Naquela época ninguém se interessava em traduzir uma versão para o Brasil. Nem eu, que era um dos poucos que lia a versão americana. O pessoal que traduzia em inglês também não estava nem aí
para periodicidade, coisa e tal. Indústria inteira, então, se interessar em trazer oficialmente, pode esquecer. Quando saiu o desenho animado, mesma coisa. Era difícil achar um fansuber interessado em inglês e a periodicidade era se arrastando. Eu, lendo o mangá, eu parei 4 vezes. Eu fui lendo o mangá até o bug, perdi o interesse. Uns tempos depois eu fui li até o Baratie. Eu perdi o interesse de novo. De vez em quando dá uma olhadinha no Arlong Saga. E do final do Arlong, aí eu peguei o mangá e não larguei mais. Eu fui lendo um capítulo até o outro. Foi na época, eu larguei no Arlong. Aí eu fiquei sabendo que tinha batido o Slandunk, que era o recorde de vendas da Shonen Jump. Eu falei, o que aconteceu? Que foi o final da saga da Alabasta. Aí eu achei traduzido em inglês, aí foi quando o pessoal começou a se interessar em traduzir para português. E aí eu fui lendo o mangá, assistindo o anime e não parei mais, uma maravilha. E eu só fui parar de novo quando chegou no Dressrosa, acho que uns 15 anos atrás, e só fui me interessar em voltar agora. Agora, graças a Deus, eles lançaram o filme do East Blue, que em 1 hora e 50 minutos, tem agora na Netflix, outra das minhas propagandas da Netflix, você pode chegar lá e você assiste todo o East Blue num único longa-metragem, em 2 horas, sem enrolação, sem a chatice. A saga não é muito boa, eu tenho que admitir isso. O Oda, ele ficou bom mesmo quando ele chega na saga de Doom, quando eles já estão na Grand Line, eles já passaram pela West Peak, que é a cidade dos caçadores de recompensa, eles já passaram pelo Little Garden, que eles encontram os 2 gigantes. Aí quando eles chegam na ilha de Drum, que começa o estilo de narrativa que é aqueles quadrinhos onde tem 2, 3 coisas acontecendo no mesmo quadrinho, e na história tem 3, 4 narrativas seguindo, que foi um negócio que sinceramente é não só a marca, né, mas a genialidade do Oda. E finalmente agora saiu o live action, que é o motivo que vocês estão ouvindo isso, né? Aí eu fui dar uma olhada no live action. Para quem acompanha aqui o canal, um tempo atrás eu falei um pouco mal do Andor, do Star Wars, que eu falei, o pessoal tá tão acostumado com lixo que eles ficaram maravilhados com uma série que tem uma qualidade mediana, que foi o Andor. Que o pessoal, não, o Andor é o Star Wars para adulto, é lindo, é maravilhoso. Não, tecnicamente ele é maravilhoso, mas tem muito problema naquilo. Ele tá bom, mas não tá muito longe de ser ótimo. Ou grande coisa. E eu tava com medo que acontecesse a mesma coisa aqui comigo, porque meu padrão de adaptação do Netflix, né? É aquele negócio, Cowboy Bebop, o Death Note e outras coisas que a Netflix não foi muito boa, vamos falar a verdade, né? Então, minha linha de qualidade estava lá embaixo. O pessoal estava fazendo mó hype, tremenda propaganda maravilhosa o que eles fizeram. Trouxeram o elenco pro Brasil, coisa e tal. E eu olhei para isso, legal propaganda, mas, pra falar a verdade, eu vou assistir de qualquer jeito. Se for bom, se for ruim, eu vou assistir. E para minha surpresa, foi bom. E eu fico em dúvida se ele é tão bom quanto eu estou sentindo. Porque eu estava assistindo ele e falando, isso daí para mim tá... Primeiro, eu não sou um grande fã dos quadrinhos. Você não vai encontrar um fã hardcore em mim de jeito nenhum. Eu tô total e completamente livre para você fazer mudanças nos animes, nos quadrinhos e coisa e tal, contanto que não perca a essência e não seja uma porcaria. Aquele negócio, eu sou daqueles caras que quando saiu
Homem de Aço do Zack Snyder, eu olhei e falei, esse aí não tá o Super-Homem, mas tá aí. Pra mim tá longe de ser o problema do filme. O motivo que eu não gostei do Homem de Aço não foi por causa da maneira que eles representaram o Super-Homem. Pra mim, você pode muito bem representar um Super-Homem Dark, você pode fazer... Eu sou aberto para você fazer dezenas de interpretações do Super-Homem. Eu sou da época do Tenshimuyo. Quando o Tenshimuyo saiu aqui no Brasil, eles lançaram o Tenshimuyo OVA, o Tenshin Tokyo e o Tenshin Universe. Eles são basicamente a mesma história recontada de maneiras completamente diferentes. Mas o que importa é a essência da história, a essência dos personagens, nas três versões é a mesma. E cada pessoa que você encontra tem um favorito. Tem um que gosta do OVA, tem o que também é chamado de Tenshimuyo Ryoki, tem gente que prefere o Tenshin Tokyo e tem gente que prefere o Tenshin Universe. Basicamente, os elementos da história são super semelhantes, quase a mesma coisa, e infelizmente aqui não vieram as outras versões, como a Pretty-Sami. No Tenshin OVA tem um episódio que a Sasami é uma história paralela, ela é uma garota mágica, que depois se transformou em 2 séries de TV que infelizmente eu não assisti. Eu gostaria muito de assistir. Assisti uns 2, 3 episódios da série da Pretty-Sami e saiu uma outra série onde aí ela era mais pra Sailor Moon, onde ela já tinha outras 4 amigas, garotas mágicas, Magical Girls, que eu não assisti. Então eu tô na boa da adaptação, né? Que negócio, eu tava aberto pro Death Note, e eu falo, Death Note como filme, não como adaptação, ignorando o negócio do One Piece, Death Note é ruim. É um filme ruim, não é um filme bom. Como filme, ele é ruim. Como adaptação é pior ainda. Mesma coisa aconteceu com o Cowboy Bebop. Eu sou tarado por série de ficção espacial. Qualquer coisa eu gosto. E, sinceramente, não ficou muito legal não. E pior, eu não sou um fã de Cowboy Bebop, eu não sou um conhecedor de Cowboy Bebop. Não cheguei a assistir muito Cowboy Bebop. Eu só fui assistir o Cowboy Bebop depois que eles lançaram na Netflix, dublado, depois que eles lançaram o live action do Cowboy Bebop. Antes de assistir o live action do Cowboy Bebop, eu tinha assistido uns 2, 3 episódios e o filme. Não era um grande conhecedor de Cowboy Bebop. Agora eu sei mais, né? Agora que eu assisti tudo. E quando começou o One Piece, eu fiquei embasbacado com a produção, que a produção tá no nível do primeiro Piratas do Caribe pra mim. Não, primeiro Piratas do Caribe já tem 20 anos, mesmo assim, cara. Era bom na época, ainda é bom. E o One Piece tá legal. E eu também sou um cara que eu tô nem aí pra efeitos especiais. Sinceramente, eu tô mais interessado na imersão da história em si. O efeito especial tem que ser muito ruim pra eu falar, meu, esse efeito especial tá me tirando do filme, tá me tirando da série. Em geral, não tô nem aí. Eu sou um cara que vira e mexe, eu assisto seriados antigos, que na época eu não assisti, e eu tenho acesso agora graças à internet, eu tô na boa. Eu assisto Tokusatsu de 1999, 2000, eu não ligo para a qualidade dos efeitos especiais, pelo contrário, eu até elogio o efeito especial pela época. Então eu entrei na minha onda de me reconectar com One Piece, que eu abandonei há muitos e muitos anos atrás. Se eu não me engano, eu acho que One Piece eu parei de ler lá para 2008, quando eu estava com câncer. E vamos lá. A série começa com uma qualidade que estava muito acima do que eu esperava. Como eu falei, eu comparei com a super produção do Bruckheimer, o Piratas do Caribe. Gostei mais do que do Piratas do Caribe, para falar a verdade. Teve algumas coisas que eu não gostei muito do visual do Shanks, mas deixa pra lá, não é importante. Gostei de como eles recontaram a história. Eu assisti agora até o 3º episódio.
E deu para ver que eles reformataram a saga do East Blue num padrão mais próximo de como o Oda conta a história de uns tempos para cá, né? Pós Alabasta, pós Ilha de Drum, eu vou dizer. Com aquele negócio que tem várias linhas de acontecimento, vários personagens, continuou contando a história do Garp treinando o Kobe, que eu achei maravilhoso. Achei não, eu estou achando maravilhoso, porque até agora eu só assisti até o terceiro episódio. O primeiro episódio foi maravilhoso, adorei a Álvida, adorei tudo mais. As mudanças que fizeram, eu não vou reclamar. Colocar a apresentação do Zorro, eu achei 1000 vezes melhor. O negócio que começa com o Zorro sendo convidado para entrar no Barak Worlds pelo Mr. 7. Isso daí explica o que aconteceu, que ele acabou sendo crucificado lá no pátio da Marinha. O Luffy e a Nami estavam juntos, estavam acontecimentos paralelos. Toda a linha, tudo emaranhado, né? Até aquela teia sendo tecida como é o jeito que o Oda conta a história, né? O East Blue, que eu nunca vou elogiar o East Blue, sempre vou falar, tem um problema demais para mim. Na época eu achei um material meio que inferior, quase passando. Eu ainda acho um material inferior, quase passando, e eu considero que as mudanças que eles fizeram com o West Blue, que eu vi até agora, muito melhores. O segundo episódio eles contam a história original do Shanks e do Luffy de uma forma impecável, super fidedigna. Já o Bug, mudaram completamente o encontro do Bug, colocaram muitos elementos do Bug que foram inventados depois, só foram revelados depois. O fato do Bug ser conhecido do Shanks, eles entrelaçaram o Bug com o Arlong, não sei como é que vai ficar, porque como eu falei, eu parei no episódio 3. E eu, sinceramente, amei a nova versão, que agora ele prendeu toda a vila no circo para obrigar eles a assistirem o espetáculo dele. Isso ficou muito melhor do que o quadrinho. Não sei se isso daí foi uma ideia do Oda que refez, porque isso aí é muito comum em mangakás, né? Como foi o caso que eu falei do Tenchi-Mui, tem 3 versões. O Toriyama também, quando ele lançou os ovas e filmes do Dragon Ball, ele meio que mudou e recontou a história do Goku criança de maneiras diferentes, contextualmente. Não foi coisa só, um outro cara apareceu, não, foi o próprio Toriyama que estava envolvido, porque o Toriyama é um cara que gosta de se envolver bem em muita coisa que ele faz. Teve um período que ele meio estava empurrando com a barriga, não estava nem aí. Ele até mesmo, ele deu tanta liberdade, eu achei muito legal isso, ele deu tanta liberdade para os assistentes dele que ele parou de assinar. No período final do Dragon Ball Z, os assistentes deles estavam participando tanto da criação do Dragon Ball que ele assinava Studio Bird, não assinava mais Akira Toriyama, para deixar bem claro que não é só a ideia dele não. O Toriyama é um cara muito legal. Continuando com o caso do Bug, né? Como eu falei, esse negócio dele obrigar a vila a assistir o elenco prisioneiro, achei genial isso daí. A maneira que ele tortura o Luffy, que nunca gostei muito daquele negócio dele prender o Luffy numa jaulinha, porque pelos poderes do Luffy ele poderia sair da jaula. Acho que nem lembro, se eu não me engano, tem uma sequência que ele tira a cabeça da jaula, coisa e tal, mostrando que até tinha maneira dele sair da jaula. O negócio da água foi ótimo, porque ele deixou bem claro e explicou a fraqueza do Akuma no Mi com a água, que eles perdem o poder na água e ficam não só perdem os poderes, eles ficam extremamente enfraquecidos. A água para o usuário de Akuma no Mi é kryptonita.
E eu também tenho que falar um pouco mais sobre o Garp e o Cobb, que de longe é a minha mudança favorita. Primeiro porque o Garp, ele é um dos meus top 10 personagens do One Piece. Eu adoro o cara, queria ter visto mais dele. O fato do Garp agora fazer parte da história desde o comecinho, desde o primeiro episódio. Aliás, aquele negócio é inventado depois que agora foi colocado o fato do Garp ser o cara que pegou o Gold Roger e o Garp estava lá na execução do Gold Roger, um negócio que a gente só foi descobrir 15 anos depois que a série começou, né? Eu acho que o Garp... Não, o Garp foi inventado no comecinho, mas ele apareceu logo no começo do One Piece, ele aparece num painel. Mas até a gente saber mais sobre ele, a história dele, quem ele é, demora. O treinamento do Cobb pelo Garp. No quadrinho eles não entram muito em detalhes nisso, simplesmente mostram em alguns painéis, em algumas historinhas paralelas. Eu mesmo, quando a primeira vez que eu li, eu achava que o Cobb ia entrar para a Marinha, ia fazer parte de uma perseguição contra o Luffy, e eles sempre iam ter marinheiros atrás dele. Não sei se isso daí é um clichê, eu já vi isso antes em alguns lugares, tipo o Zenigata e o Lupin, né? E tô tentando lembrar de outros lugares que eu vi isso, né? Acho que eu já vi isso em desenhos animados, em seriados, que tem essa dinâmica do o vilão, na verdade, ser meio que um amigo indiretamente do herói, que está perseguindo o herói, e que o herói é tecnicamente um criminoso, um bandido, mas vira e mexe eles se encontram como amigos e tem que se juntar. Não sei porque eu tenho a sensação que eu já vi isso várias vezes, mas eu não estou conseguindo agora, nesse momento, lembrar de nenhuma vez além do Lupin. Mas apesar dessa dinâmica, sei lá, parece familiar para mim. Tava esperando que tivesse... E não sei se isso é um clichê. Quer dizer, tava esperando que tivesse clichê no One Piece, mas sinceramente não tenho certeza se é um clichê. Como eu falei, eu tô com dificuldade de lembrar exemplos disso, apesar de eu... Bom, se alguém lembrar, por favor, escreve aí, me ajuda. A produção do seriado, como todo o seriado do Netflix, tem uma produção impecável e maravilhosa. Por pior que sejam os seriados da terceira temporada do The Witcher, o Cowboy Bebop, qualquer adaptação que não goste, na parte técnica é no nível produção A de Hollywood. Eu já elogiei no começo, e quando chega agora no terceiro episódio, que eles estão na Ilha Syrup, se preferir a Ilha Xarope, né, a Ilha do Zop, nossa, é belíssimo, principalmente a direção de arte e o figurino, o cenário, a cenografia é genial. Eu gosto muito das tomadas que eles fazem, os cortes de transição, colocando às vezes duas imagens sobrepostas, um personagem olhando para o outro e duas coisas acontecendo ao mesmo tempo na tela. É impecável, uma obra de arte, estou adorando. As mudanças que foram feitas agora para o terceiro episódio, para parte do Usopp, eu tô amando tudo também. A introdução da Ilha Syrup e a história do Usopp é um negócio que para mim não gostei a primeira vez. Do jeito que está sendo contado, tá maravilhoso. Eu fiquei chocado da melhor maneira possível que eles colocaram o Capitão Kuroneko intimidador. Ele é meio ridículo na série, no quadrinho, e ficou até engraçado que quando o Kuroneko aparece como vilão, é contraposto com o que eles colocam a primeira cena do Arlong, que o Arlong tá meio que ridículo, já o Kuroneko ele tá intimidante. Eu achei isso daí lá, genial, adorei. O Zop, o pessoal comentou das mudanças do Zop, não tô nem aí. O Zop, para quem não sabe, ele é uma fusão, né, de homenagens para o Esopo, o contador de fábulas, e o Pinóquio mentiroso por causa do nariz, né? O nariz do Zop é importante para aparecer em 3 piadas que eles fizeram
no decorrer de 24 anos, não faz diferença nenhuma. O fato do Usopp não ter narigão, sinceramente, não sei. Pra ficar incomodado com isso tem que ser meio muito ridículo, na minha opinião. Ah não, mas eles colocaram personagens ridículos, coisa e tal. Mas vocês colocaram de forma orgânica, que encaixou, que é a melhor parte. Ó, a série, ela está orgânica, ela está coerente, ela está coesa. Eu tô amando. O final do primeiro episódio, do terceiro episódio, que agora acabou com cliffhanger, com suspense. Não é um suspense furado, porque eu conheço a história, eu já vi a história, sei como vai acabar. Mesmo assim, ficou maravilhoso. Para quem não conhece o One Piece, não assiste, tem algum preconceito com desenho animado, se não tiver preconceito com fantasia, nossa, é obrigatório, tem que assistir. Esses primeiros 3 episódios foram maravilhosos. Dou a minha nota de... Pra quem gosta desse tipo de coisa, você gostou do Piratas do Caribe, você tem que assistir essa série, tá? Muito boa. Bom, mas até o episódio 3, vamos ver os próximos. O episódio 3 terminou com um gancho, com uma mudança da série original, que não só adorei, como eu fiquei muito intrigado. Isso aí é o sonho do pessoal que faz adaptações. Eles queriam ter feito isso quando eles fizeram... Quando eles mudaram The Witcher, quando eles mudaram o Cowboy Bebop, eles queriam essa reação que eu tô tendo. Cara, adorei, eu quero ver mais. Infelizmente, eles não souberam pegar o espírito da coisa. E o One Piece, o mais importante que eu digo desse seriado do One Piece, é que a gente sente que tá assistindo One Piece. Já o Cowboy Bebop, Death Note e outros, infelizmente, a gente não sente que é a mesma coisa. Mas, como eu falei, até o terceiro episódio, vamos ver, tô recomendando. E pro próximo, que eu vou ter spoilers desses 3 episódios que eu evitei, por isso já eu falei, não, eu vou parar, já vou falar sobre os 3 episódios, porque no próximo vídeo eu vou fazer spoilers. Até mais!